Bora terminar os estudos, e aí, tá preparado para pegar o seu certificado? Olha só, estava conferindo aqui, isso aqui é tudo certificado mesmo, certificado de alunos que passaram pelo projeto com a gente e precisam entregar para eles. Pensa uma ligação gostosa de você fazer, ligar pro cara e falar, ó, parabéns, seu certificado tá aqui, vem buscar. Tem de gente que chora, que começa a gritar, tacar pedra no cachorro, não, tacar pedra no cachorro não pode, né? Meu, é muito legal, e olha só, vamos lá? Bora terminar os estudos? Eu vou abrir uma aula para você agora, tá? O que separa você da sua certificação, eu sempre falo, tá? É os conhecimentos básicos, é isso que separa você. E é isso que eu vou abrir para você agora. Ciências da natureza. Eu vou abrir uma aula e você vai ver agora na prática como pode ser fácil e simples você aprender. E além da aula, você vai conferir também o material. Você vai fazer o download clicando no link aqui embaixo desse vídeo. Você vai deixar o seu e-mail e vai receber o material. São 5 exercícios e você vai conferir na prática que tudo aquilo que o professor falou, você realmente aprendeu e respondeu os exercícios. Então confere aí, essa é apenas uma aula de todo o módulo de Ciência da Natureza. Então se você quer fazer parte desse grupo, receber todos os módulos completos, assim como aulas privadas comigo, poder mandar o WhatsApp, mandar dúvida, aqui na descrição desse vídeo tem um link, ali você vai saber como que você faz para garantir a sua vaga, então confere aí. Fala galera, professor Chicão na área do eixo de Ciências da Natureza. E o tema da aula de hoje é sobre os vírus, então vamos conferir lá. Primeira coisa, os vírus, nós não conseguimos enxergar eles sem a ajuda de um aparelho. Esse aparelho é o microscópio. Eles são seres microscópicos, por isso é chamado de micro-organismos. Então, a olho nu, visualmente, nós não conseguimos observá-los, só com a ajuda de microscópios e microscópios potentes, tudo bem? Então, nós não conseguimos enxergá-los. Outra coisa, para que os vírus funcionem, para que eles sejam ativos, eles precisam parasitar alguma célula. É por isso que os vírus são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. Por quê? Para que ele funcione, para que ele esteja ativo, para que ele ative o metabolismo, ele precisa estar parasitando uma célula. Ah, professor, mas se ele estiver aqui no ar ele vai estar inativo. A partir do momento que ele entra em contato com a sua corrente sanguínea, com a sua mucosa, enfim, qualquer outra parte, aí sim ele vai parasitar as células. Então eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Os vírus, pessoal, eles causam muitas doenças. Eu coloquei algumas aqui para vocês terem uma noção. A dengue, o zika vírus, a febre chikungunya, AIDS, poliomielite, febre amarela e uma infinidade de doenças. Agora é interessante vocês pensarem o seguinte, nós não precisamos ficar decorando todas essas doenças. O interessante para as provas, para as avaliações é como que eu adquiro, ou seja, como é que eu pego essa doença. Se eu souber como eu pego essa doença, eu sei como eu posso evitá-la. Então eu vou dar um geral para vocês de uma maneira dos vírus, para que fique fácil de compreensão, mas de maneira geral as formas de transmissão viral, principalmente, é pela saliva, pelo contato com a pessoa que está contaminada. Então existem 3 doenças que são doenças extremamente faladas hoje, que é essas 3 aqui, ó. Dengue, chikungunya e zika vírus. Detalhe, toda vez que eu tiver um vetor, que é aquele que leva a doença, por exemplo, para o ser humano, no caso esse vetor é um mosquito. O nome do mosquito, Aedes aegypti. Esse é o vetor dessas 3 doenças e também da febre amarela, tá? Então, o Aedes aegypti, ele consegue transmitir 3 tipos de vírus. O vírus da dengue, o vírus da chikungunya e o vírus da zika. Agora, o interessante é a gente pensar o seguinte, forma de prevenção disso. Se eu sei que é um animal que transmite essa doença, ou seja, que ele chega e pica a pessoa, a forma de evitar essa doença é acabando com o ciclo de vida do mosquito. Como assim ciclo de vida? Todos nós temos um ciclo de vida. Nasce, cresce, se reproduz e morre. Esse mosquito também tem esse ciclo de vida. Nasce, cresce, reproduz e morre. Então uma forma de combater essa doença é acabar com uma forma do ciclo da doença. Que o que hoje é muito falado.
Então, não deixar água parada para ele não se reproduzir, que isso faz parte do ciclo dele. Né? Jogar alguns machos, esses machos no ambiente, para que esses machos acasalem com as fêmeas, os ovos não eclodem, né? Morrem. Então, isso é uma forma de interromper o ciclo da doença. Então, toda vez que nós tivermos um animal, vetor, transmitindo uma doença, a ideia é sempre evitar, fazer com que a gente acabe com o ciclo de vida desse animal. Então, no caso da dengue, vocês estão cansados de saber que é não deixar água parada, não deixar as caixas de água abertas, né? Não deixar pneu, não deixar garrafa de água, enfim, qualquer local que possa acumular água, esse vetor, que é o mosquito, ele pode colocar os ovos dele. Agora, interessante dessas 3 doenças são alguns sintomas que, embora parecidos, tem alguns são característicos de cada uma. Primeiro, a dengue, acho que todo mundo aqui já conhece, ou pelo menos já pegou, ou teve uma pessoa que pegou, né? Sintomas: tontura, dor nas articulações, fraqueza, febre alta, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas, né? Náuseas e vômitos, perda de peso, dor de cabeça, sangramento no nariz e na gengiva. Se for uma dengue hemorrágica, se ela evoluir para um estágio hemorrágico. Então, esses são os sintomas da dengue. Os sintomas da chikungunya e da zika são muito parecidos. Veja só, chikungunya, dores intensas nas articulações de mãos e pés. Daí que veio o nome, galera. Chikungunya significa corpo curvado. O que significa isso? É uma expressão que as pessoas da África utilizam para quem adquirisse essa doença. As articulações doíam tanto, que a pessoa ficava com o corpo curvado. Daí que veio o nome chikungunya. Por isso, uma caracterização muito interessante dessa doença são as dores intensas na articulação, mais do que a dengue, certo? Muito bem. E a Zika vírus, que é um vírus muito perigoso, que está aí tão falado, principalmente nas gestantes, tá? O Ministério da Saúde, então, relaciona, e hoje nós temos vários pesquisadores que estão cada vez mais provando que o Zika tem tudo a ver com os casos de microcefalia que as crianças estão nascendo hoje, então as grávidas precisam tomar cuidado, né? O Zika, parecido às mesmas sintomas da dengue, olhos vermelhos, conjuntivite, dor de cabeça, dor muscular, às vezes aftas, a febre baixa, dor nas costas, sensibilidade à luz, coceira, dores nas articulações, lesões. Veja, a ideia aqui não é vocês ficarem decorando os sintomas, mas sim, se você entender que essas 3 doenças são vinculadas ao mesmo vetor, que é o Aedes aegypti, a forma de combater, então, é interromper o ciclo dessa doença. Beleza? Fiquem muito atentos com essas 3 doenças, porque eu tenho certeza que vai cair nas provas. Muito bem. Uma outra doença viral tão comum, mas que existe em grande quantidade, é a doença denominada AIDS. No Brasil, nós utilizamos um termo da AIDS, né, que na verdade é SIDA. Então, o termo significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Por isso que é SIDA, né? Uma doença tão falada. Veja, a AIDS, ela não escolhe classe social, ela não está relacionada com a pessoa se está bem de vida ou mal de vida, se a pessoa é rica ou se a pessoa é pobre, ela não escolhe lugar para acontecer. Então, nós temos muito preconceito com essa doença e preconceito com as pessoas que têm essa doença. Mas veja, vamos entender essa doença, vamos entender como que uma pessoa com AIDS pode viver uma vida normalmente. Primeira coisa, existem 3 formas de transmissão do vírus da AIDS. 3 formas de transmissão do vírus da AIDS. A primeira forma, acho que é mais comum que vocês conhecem, é o contato sanguíneo. Então, o sangue, principalmente de seringas, com restos de sangue, contaminado, se eu compartilhar essa seringa, se não for um local limpo, se não for um local esterilizado, eu posso passar de uma seringa para outra, eu posso passar o vírus para outro local. Então, contato com sangue contaminado. Se eu tiver um machucado, a pessoa com AIDS estiver machucado, eu tenho que encostar os 2 machucados. Não é assim, se eu tiver um corte com sangue, por exemplo, relar na pele da pessoa, que a pessoa vai adquirir AIDS. Não, não é assim. Tem que ter o contato sanguíneo. Então, a primeira forma, sangue. Segunda forma, é uma doença sexualmente transmissível, ou seja, pega-se por meio da relação sexual, beleza? E a terceira forma, amamentação. Uma mulher
que teve o filho, muitas vezes esse filho pode nascer sem AIDS, tá? Não é necessariamente que ele vai nascer com essa doença. Ela não pode amamentar porque ela consegue passar isso para o bebê, beleza? Então, 3 formas. Agora veja, se existem essas 3 formas, vamos tentar entender como que a gente consegue se prevenir. Primeiro, sangue contaminado. Se eu sei que é assim que se pega, como que eu posso evitar essa doença? Evitar o sangue contaminado, locais esterilizados, locais limpos, evitar compartilhamento de seringas, né? Então, evitar isso. Se é uma doença sexualmente transmissível, as campanhas de prevenção aí do Ministério da Saúde sempre lota os postos de saúde com preservativo. Preservativo é um ótimo meio para evitar a transmissão do vírus da AIDS, porque é uma doença sexualmente transmissível. Então temos que evitar isso. E a terceira forma, a amamentação, a mãe não vai amamentar. Então ela pega o leite de uma outra pessoa, ou no banco de leite, enfim. Então é fácil nós entendermos a forma de transmissão. E aí a gente consegue entender como se prevenir, beleza? Então esse é o vírus da AIDS, muito cobrado nas provas. Então, presta atenção que só existem essas 3. Você não pega a AIDS beijando a pessoa. Você não pega a AIDS compartilhando talheres com a pessoa. Você não pega a AIDS pelo ar, não, nem relando, não compartilhando roupa. Você não pega a AIDS assim. Existem essas 3 formas de transmissão e são essas 3 formas que a gente deve evitar, tá? Com sangue contaminado, sexualmente transmissível e amamentação, beleza? Outras doenças virais, eu deixei uma lista de exercício para vocês. Essa lista tem todas as doenças causadas por vírus, então compensa vocês darem uma lida lá. É claro que aí entra o vírus da gripe, né, uma forma de transmissão pela saliva, contato com a pessoa contaminada, então para a forma de evitar esse contato com a pessoa contaminada e uma infinidade. Agora, saindo diretamente do forno para vocês aí, nós temos um vírus que está voltando. O H1N1 aí está voltando, é uma doença viral, a transmissão saliva pelo contato com a pessoa, assim como o vírus da gripe, tá? Então, a forma de evitar é evitar o contato. Nós temos as vacinas agora, né? Então, é importante que você se previna, beleza? Muito bem. Essa aula é muito interessante vocês saberem 2 termos. O primeiro, soro, e o segundo, vacina. Existem diferença entre elas, tá? Entre um soro e uma vacina. Mas para saber a diferença, vamos ver como que ela é produzida. Então, primeira coisa, você sabe que existe do corpo células chamadas anticorpos. São aquelas células que combatem alguma infecção. Então, eu estou tranquilo. O vírus, de alguma maneira, eu peguei o vírus em contato com alguma pessoa que estava com o vírus. As primeiras células que vão defender o meu corpo contra esses vírus são os anticorpos. Então, vai tentar defender, né? Então, veja. Existe a produção, principalmente em larga escala, do que eu chamo de soro. Soro. Veja bem, eu peguei, por exemplo, uma parte, vou pegar um vírus aí, qualquer doença viral, eu pego uma parte do vírus. Então, eu peguei um pedaço do vírus da doença, tá? Peguei um pedaço que eu vou chamar de antígeno. Esse pedaço é introduzido num grande animal, nesse caso aqui, o cavalo. Então, eu introduzi antígenos, que são os pedaços do vírus atenuados, machucados, dei umas pauladas na cabeça dele, cortei ele, deixei um pedaço e coloquei dentro de um cavalo. Ok, beleza. O cavalo, ele vai reagir a isso e vai produzir o que eu chamo de anticorpos. Pô, beleza, o cavalo reagiu e produziu anticorpos contra aquele vírus. O que eu faço? Eu retiro esses anticorpos produzidos e o meu soro está beleza, está pronto. Isso significa que se eu for no hospital, por exemplo, e eu precisar de soro, já vai estar lá. Já vai colocar o soro, eu já vou combater aquilo lá. Nossa, muito bem, é assim que produz soro, beleza? Com o próprio veneno. Já ouviram falar que o soro é produzido pelo próprio veneno da cobra? Isso é verdade. Então eles pegam o veneno, colocam dentro do cavalo, o cavalo vai produzir anticorpos, esses anticorpos vai ser transferidos para uma vacina, para uma seringa, e essa seringa vai ser introduzida no seu corpo, beleza? Agora, diferente de vacina, vacina é você que vai produzir, não vai depender de alguém para produzir. Veja, qualquer vacina, eu pego
próprio vírus ou a própria bactéria, algum agente que está causando a doença. No laboratório, eu deixo ele atenuado. E que é isso? É quase sonolento, quase morto, pouco morto. Pedacinhos e pedacinhos. O que eu faço? Pego isso aí e introduzo em você. Pô, professor, você está querendo me dizer que quando eu vou tomar vacina, é o próprio bichinho que você está introduzindo em mim? É isso mesmo. Para quê? Para que o seu corpo reaja a isso. Ele vai entender que aquele cara é um cara estranho e aí ele vai produzir anticorpos contra aquilo lá. Isso significa que se você entrar em contato de novo com aquele agente causador de doença, o seu corpo vai falar assim, oh, peraí, isso aí eu já conheço. E vai chegar lá e matar o bichinho. Então, essa é a diferença da vacina e do soro. O soro tem que ser algo imediato. Tomei uma picada de cobra. Se eu for no hospital e for me dar vacina, eu vou morrer. Então, o soro tem que ter algo pronto. O que é pronto, professor? Anticorpo. E a vacina? A vacina demora para fazer efeito, mas a ação dela é duradoura. Então tem vacinas aí que 10 anos, 15 anos, 20 anos para que faça efeito. Beleza? Entenderam esse conceito? Então eu deixei um material de apoio e principalmente eu deixei os exercícios para essa aula. Então você que assistiu essa aula, que leu o material, faça os exercícios que eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Beleza? Nos vemos na próxima então. Até mais. Bom, espero que você tenha gostado e espero de verdade, com o seu esforço, passando pelos conteúdos básicos aqui, ó, já o seu nome vai estar aqui, ó, em um desses certificados, e aí eu vou fazer aquela ligação tão emocionante para você, ok? Não desista do seu sonho, não abra mão. As pessoas têm conseguido terminar o ensino médio de uma forma totalmente nova com o término de seus estudos com plataforma, com tecnologia. Você não precisa ficar fora dessa. Aproveite essa oportunidade e bora terminar os estudos. Valeu!